O massa é uma especiaria que tem sido utilizada há séculos na culinária e na medicina tradicional. Ela também é conhecida como noz moscada em pó. Ela é derivada da semente de uma árvore chamada Myristica fragrans, que é nativa das Ilhas Molucas, na Indonésia. O método de autocura emocional MASSE que eu criei, a semelhança do MASSE especiaria, também promove a transformação, pois ele realiza a alquimia energética, não do sabor dos alimentos, mas dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, promovendo a cura das dores da alma. Esta alquimia, ela foi realizada por mim em meu próprio autocuidado, para que eu superasse a ansiedade e a depressão que me acompanhava por décadas. Portanto, não foi criado do nada, mas sim do início da minha jornada de autocura, quando eu decidi ser meu próprio laboratório. Sim, porque eu decidi, a partir de muito tempo vivendo com depressão. Quando eu interrompi o piloto automático que eu vivia e eu mergulhei nos estudos mais profundos sobre a cura emocional, sobre traumas, sobre a mente e a espiritualidade, eu comecei a construir o MASSE. Eu fui unindo tudo. A minha primeira formação como antropóloga, as minhas vivências com os saberes das comunidades tradicionais com as quais eu trabalhei, e trabalhei por anos. E depois a minha formação na psicanálise integrativa, na programação neurolinguística, nas técnicas energéticas e vibracionais que aprendi a aplicar. E o conhecimento sobre a espiritualidade, sem a intervenção de religião. Eu fui aprendendo a me conhecer e fui me instruindo a limpar os traumas que estavam escondidos no subconsciente, feridas que eu nem sabia que estavam ali e que alimentavam padrões de sofrimento. E então, depois de fazer toda esta limpeza, eu reprogramei a minha mente, as minhas emoções, os meus comportamentos, para que eu pudesse alinhar corpo, mente e coração e certamente alma. Então, nesta trajetória, eu descobri que não basta a gente ter força de vontade para ficar curado dos traumas e dos padrões de sofrimentos emocionais que eles causam na gente, mas sim decidir que você quer se curar, mudar essa situação e pôr em ação o que você definiu. Entender como nós funcionamos por dentro e começar a agir é o passo para que você possa alcançar a paz, a tranquilidade, a satisfação de viver com propósito, com leveza. Foi assim que eu criei o método de autocura emocional, o MASSE, que orienta o programa terapêutico de autocura emocional. O programa terapêutico, ele é um passo a passo estruturado que me tirou da escuridão e me trouxe leveza, paz e sentido de vida. Não é uma fórmula mágica, mas é um caminho real, vivido, experimentado. O método de autocura emocional, o MASSE, ele foi concebido em 3 passos: conhecer-se, limpar-se e reprogramar-se. O primeiro passo, eu dei o nome de aprender a se conhecer. Ele consiste em fazer a autoobservação para que você possa ir se conhecendo. Conhecendo seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, que são nocivos à sua saúde integral. O Dr. Joe Dispenza, ele diz que não se pode mudar o que não é possível observar. Ou seja, tornar consciente de quem estamos sendo no momento presente é fundamental. É o primeiro passo para a transformação. Isso significa observar como você pensa, ou seja, foi como eu fiz, como eu penso, como eu me sinto,
Como eu ajo? O princípio está em se tornar consciente dos seus pensamentos inconscientes e colocá-los sob análise. E foi assim que eu fiz, e foi assim que eu organizei o programa de autocura emocional. A autoobservação, ela quebra o piloto automático que, em grande parte das nossas vidas, é vivida no modo inconsciente. O que quer dizer? Que nós vivemos no piloto automático. Portanto, se repetirmos os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e as mesmas emoções que nós vivemos no dia anterior, sem pararmos para observar o que está se passando, o que estamos fazendo, então nós seremos programados pelo nosso passado. E a vida continua do mesmo jeito. Eu quero dizer que quanto mais os pensamentos forem iguais, os comportamentos serão os mesmos, que acabam por reproduzir as mesmas experiências e geram as mesmas emoções, que por sua vez alimentam os mesmos pensamentos e o ciclo se repete, levando às mesmas escolhas e às mesmas decisões. É o que a gente vive quando a gente está com depressão. Mesmo o pensamento de ontem, ele se repete hoje insistentemente. É um ciclo vicioso que mantém a pessoa na mesma condição. E não é diferente com a ansiedade. Por isso, a importância da autoobservação neste primeiro passo, que é o passo de se conhecer. Porque é preciso interromper este ciclo, trazendo à luz o que está nas sombras. Além disso, é preciso também observar sem julgar, para que você possa despertar. E foi assim que eu fiz. Eu tive que não me julgar para que eu pudesse entender o que estava acontecendo em mim. Se auto-observar não é se criticar, e sim testemunhar a velha forma de ser com curiosidade e com presença. Quando você se observa agindo com raiva, medo, tristeza ou se diminuindo, você está saindo do velho programa. Então, o fato de você começar a se observar é uma grande mudança. O Dr. Joe Dispenza, ele diz que o ato de se observar é o que começa a separá-lo do velho eu. É o início da libertação. A mente que observa é maior que o corpo que sente. Com a prática da autoobservação, você deixa de ser dominado pelo corpo emocional e começa a comandar a sua biologia com a mente consciente. Por isso, é preciso ser mais consciente de seus hábitos e comportamentos do que eles são inconscientes de nós. A autoobservação, ela abre o portal para o novo eu. Quando você se vê pensando um pensamento antigo, pode escolher não o alimentar. Quando percebe um comportamento automático, você pode escolher parar. Isso cria novas sinapses e dá espaço para um novo eu emergir. Portanto, auto-observar é sair do piloto automático, é tomar o controle da sua criação. É o começo da reprogramação da mente e do corpo. É o primeiro passo para se libertar do passado, da ansiedade, da depressão que você está vivendo no presente. Então, aprender a observar-se está na base desse passo do método e do programa que eu criei para ajudá-lo. Porque a construção de um dossiê sobre você necessita que você se conheça, e isso só é possível quando você aprende a olhar para você mesmo com método, sabendo como fazer isso. O primeiro passo para a identificação dos padrões emocionais, das memórias limitantes e da elaboração do verdadeiro dossiê sobre você, somente é possível quando a autoobservação é aplicada para quebrar o ciclo automático que é vivido no modo inconsciente. E, portanto, interromper o ciclo repetitivo que te mantém na mesma situação. Observar sem julgar, para que você possa despertar e tomar o controle sobre você mesmo. Então, a construção deste conhecimento permite que você comece a se conhecer,
e a elaborar as dores, né, que precisam ser cuidadas, porque você sabe como reconhecer em seu corpo emocional, em seu campo mental, no comportamento e no corpo físico. Quer dizer, quando você reconhece, é possível você avançar para o próximo nível de autocuidado. O próximo nível é o segundo passo, que eu chamei de o caminho do despertar. Ele consiste em você fazer a limpeza das memórias dolorosas que limitam a sua vida, das emoções que no corpo físico ficaram guardadas, te fazendo adoecer, de limpar os pensamentos disruptivos. Todo trauma emocional, ele fica registrado no corpo como um programa automático, um código, uma combinação de pensamentos, comportamentos e reações químicas. Então, o corpo ele se torna a mente quando se vive por emoções passadas, por tempo demais. Quando você vive por tempo demais com essas emoções, você adoece. Então, essas emoções, como medo, como raiva, tristeza ou culpa, eles acabam por virar vícios químicos e o corpo continua recriando o passado, mesmo quando a mente consciente quer mudar. Então, você precisa parar de ser sua versão antiga. Então, para isso é necessário limpar os traumas. Neste segundo passo do programa de autocura emocional, você começa a limpar o que foi identificado no passo anterior, onde a autoobservação foi realizada. Tudo isso só é possível por conta desta estrutura dentro do programa, que é o MASSE. O programa, essa estrutura é o método que está dentro do programa terapêutico de autocura emocional. Então, tudo que no primeiro passo você precisou fazer, onde você deve se tornar consciente do inconsciente, nessa segunda parte você limpa. A meditação é a chave da limpeza, é uma das, portanto, o ponto central deste segundo passo. A meditação, como uma ferramenta principal para desprogramar o velho eu e instalar um novo estado, ele acaba por fazer com que esses passos juntos tragam a reordenação de você. Então, ao entrar em estados meditativos profundos, que são ondas cerebrais alfa e teta, você consegue liberar memórias emocionais do corpo, silenciar a mente analítica, acessar o campo quântico de possibilidades, reprogramar o seu campo energético. Você limpa o corpo quando a mente se torna tão presente que ele não pode mais viver no passado. O recondicionamento energético, ele precisa ser feito, ao invés de apenas falar sobre você, falar sobre o trauma. Então, o trauma, o processo de cura, né, o recondicionamento energético, ele precisa ser feito ao invés de apenas falar sobre o trauma. O processo de cura, ele acontece energeticamente. As emoções, elas são energias em movimento e que podemos libertar cargas emocionais presas no campo eletromagnético do corpo, através da intenção, da respiração e do foco. Portanto, mudar a sua energia é necessário. Então, significa também que ao libertar-se, você acaba por começar a melhorar. Então, quando você muda o seu estado interno, você desconecta a mente do corpo, né, do passado. E isso limpa as marcas emocionais deixadas pelo trauma. Ao mudar a energia, você muda a sua vida. E o terceiro passo do método que está dentro do programa terapêutico de autocura emocional é o caminho. O caminho é você. Nesse terceiro passo, o caminho é você, ele consiste em se aprender a reprogramar a mente. A mente e o corpo, eles vivem repetindo padrões do passado, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles estão condicionados. Então, isso cria uma
personalidade automática que gera sempre a mesma realidade emocional e física, mesmo quando desejamos mudar. A reprogramação mental, ela é um desafio. Eu não digo difícil, mas é um desafio mudar. Porém, não é impossível. É desafiante. Pensamos as mesmas coisas todos os dias, sentimos as mesmas emoções e isso condiciona o corpo a viver no passado como se ele fosse a mente. Resultado de tudo isso, mesmo que você deseje algo novo, o corpo sempre está puxando você de volta para o antigo sentimento, para o velho desejo. Então você pensa, você sente e você acaba agindo como antigamente. Então, como é que você reprograma a sua mente? O primeiro passo, como eu disse, é a autoobservação. Você observar seus pensamentos, emoções e hábitos para que você possa sair do piloto automático. O segundo passo é você interromper o ciclo mente-corpo, limpando. Praticar o momento presente, meditar, respirar, reconhecer quando o corpo quer reagir como antes e não reagir. Isso enfraquece o padrão antigo. E por fim, reprogramar, criar uma nova identidade, visualizar com clareza quem você quer ser, sentir a emoção do novo eu, como se esse novo eu já estivesse vivendo aqui. Você aqui, nova, né? Essa nova forma de ser. O pensamento com emoção é o que grava o novo padrão do corpo. Portanto, repetição é fundamental. Fazer isso todos os dias. Quanto mais você pratica, mais o corpo aceita essa nova versão como uma verdade, até que ela se torne verdadeiramente verdade. Estes 3 passos, eles conduzem você para um objetivo desejado, aquele que você escreveu, que quer alcançar no final do seu autocuidado, no programa terapêutico de autocura. Viver a partir de um estado elevado de consciência, criando uma realidade alinhada com quem você quer ser, como você quer ser, como você quer sentir, como você quer se comportar. Não com quem você foi, mas com uma nova você.